A Constituição é a lei máxima de um país. É formada por um conjunto de leis, normas e regras que limita poderes e define direitos e deveres dos cidadãos. O Brasil teve 8 constituições. A primeira foi outorgada em 1824, 18 meses após o Grito do Ipiranga. A última foi promulgada em outubro de 1988. Mas para contar a história das constituições brasileiras, temos que voltar a 1820. 1820 é um ano para o mundo ibérico, para Portugal, Espanha e também para o que na época ainda eram áreas coloniais. Ele é um divisor de águas, porque em Portugal acontece em agosto de 1820 um movimento de revolta que ficou conhecida como a Revolução do Porto, porque o movimento se iniciou na cidade do Porto, em Portugal. Depois ele vai se espraiar por outras cidades e localidades de Portugal. E entre as reivindicações desse movimento de 1820 estavam o retorno de Dom João VI, que desde 1808 se encontrava governando no Rio de Janeiro por conta da transmigração da família real. E além desse aspecto da volta de Dom João para Portugal, a exigência de elaboração de uma Constituição. E eu acho que esse é o ponto fundamental para que se iniciasse todo um debate com relação a mudanças na monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa deixaria de ser uma monarquia absolutista e passaria a ser, como veio a ser, uma monarquia constitucional. Esse momento é um momento em que a reivindicação pela elaboração de uma Constituição passa a ser o debate que propunha mudanças muito significativas naquela ordem política de natureza monárquica no recorte da Península Ibérica e afetando as áreas coloniais americanas. No caso do Reino do Brasil, já era reino nesse momento, porque Dom João, em 1815, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido. No caso do Brasil, as repercussões da Revolução do Porto geraram um conjunto de debates que tinham também como foco esse tipo de perspectiva. Haverá ou não uma nova Constituição? Como será essa Constituição? E qual vai ser o status do Reino do Brasil no momento em que houver um conjunto de debates como houve, voltados para a elaboração de uma Constituição. E é nessa perspectiva, de construir um império do Brasil com uma organização política autônoma e independente, que você vai ter ao longo de 22 um conjunto de acontecimentos que vai culminar no surgimento nas terras do Brasil de grupos adeptos de uma perspectiva de, se não romper com o governo de Portugal, estabelecer uma outra relação com esse governo de Portugal, e nesse aspecto o debate associado à perspectiva de nós brasileiros, continuamos ligados a Portugal e vamos aderir à Constituição, ou vamos fazer um rompimento, no caso aí seria uma secessão, e elaborar uma Constituição própria. Isso não foi muito programado, não dá para dizer que em janeiro de 22 a independência já estava desenhada ou garantida. O primeiro semestre de 1822 é um semestre de muitos enfrentamentos políticos, e enfrentamentos políticos que vão fazer com que a figura do príncipe regente... Então, esse ano de 22 é um ano em que se projeta ainda mais o que a gente poderia chamar de uma liderança de Dom Pedro, príncipe regente,
e em torno de Dom Pedro, grupos políticos, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que vão articular o processo de autonomização e de declaração de independência. Então, eu diria que em julho, agosto, essa independência, perante alguns governos estrangeiros, especialmente o governo inglês, essa independência já estava, digamos assim, anunciada, e ela é efetivamente consolidada entre setembro e outubro de 1822. O movimento de independência política, que vai culminar na criação do Império do Brasil e na criação de uma Constituição própria para esse Império do Brasil, ele é algo que é gestado nesses impactos e nessas repercussões do movimento associado à Revolução do Porto, um movimento constitucionalista e que ficou conhecido na época como vintismo, por conta de estar associado a esse debate da década de 1820. E isso vai ter um lugar forte de impacto, de presença, de repercussão em tudo que vai ser discutido com relação à primeira Assembleia Constituinte, que vai ser em 23, e depois no próprio formato da Carta de 24. Em 1823, meses após a independência, Dom Pedro I estabeleceu uma Assembleia Constituinte, mas ele não gostou do resultado. Essa que seria a primeira Constituição do Brasil independente ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Essa Assembleia Constituinte é convocada, trabalha ao longo de 1823, marcada por muitas divisões políticas, por muitas facções políticas divergentes, e no confronto entre essas facções sai um projeto de Constituição que ficou conhecido por esse apelido, de Constituição da Mandioca, que era um projeto que, em linhas gerais, estabelecia prerrogativas maiores para o poder legislativo frente ao poder executivo e frente à figura do próprio imperador. Os eleitores da paróquia deveriam ter uma renda mínima equivalente a 150 alqueires de plantação de mandioca. Eles elegiam os eleitores de províncias com renda mínima de 250 alqueires. Estes, por sua vez, elegiam os deputados e senadores, que precisavam ter renda de 500 e 1.000 alqueires para serem eleitos. A mandioca ditava a participação política da época. A proposta desse projeto constitucional era, sim, de uma monarquia constitucional, mas com um equilíbrio maior de poderes, especialmente na relação entre o executivo e o legislativo. Eu diria que esse foi o ponto nervoso, o ponto de tensão, entre outros, mas esse foi um ponto central para que Dom Pedro I, apoiado por facções que também divergiam disso, que eram favoráveis a um fortalecimento maior das atribuições do poder executivo e da própria pessoa dele como monarca e imperador, ele vai então decretar o fechamento dessa Assembleia, o que foi algo bastante polêmico, e vai convocar uma espécie de conselho responsável por elaborar a nova Constituição. E é esse conselho que vai então elaborar a carta, que ao fim é outorgada, aliás, em março de 1824. A nossa primeira Constituição, ela é inspirada em ideais liberais que vêm da Europa, inspirada nos autores iluministas e nas primeiras constituições escritas que houveram, como é o caso da Constituição francesa, a Constituição norte-americana, e ela traz então ideais liberais que visam a limitação do poder do Estado. Mas na realidade brasileira, ela já nasce de uma forma outorgada. Não houve uma Assembleia Nacional Constituinte que fosse encarregada de elaborar a nossa primeira Constituição. Então há traços, digamos, autoritários na nossa Constituição. Inclusive, no que se refere à repartição de poder, havia os 3 poderes previstos nas constituições europeias e norte-americana, mas também nós tínhamos a previsão do poder moderador, que acabava pairando
acima dos demais poderes. Portanto, o rei ele tinha o poder máximo. E nesse aspecto, os direitos individuais de primeira geração, que estavam também previstos em constituições norte-americana e europeia, estavam previstos na Constituição brasileira, mas não tinha um espaço privilegiado para os direitos individuais. Eles estavam previstos no último artigo da Constituição. Lá tínhamos então direitos políticos, direitos civis, e entre os direitos políticos havia uma limitação de participação da população nas eleições. Tanto que ao final do período monárquico, apenas 1% da população tinha direito ao voto. No que se refere aos direitos civis, havia um rol de direitos, mas não havia poucas garantias para o exercício desses direitos. E além do mais, nós convivemos em todo esse período com a escravidão. A Carta de 1824, ela não tocou na escravidão. E o debate sobre primeiro o fim do tráfico e depois o fim da escravidão é um debate quente, diria eu, da década de 1820, da independência, da outorga da Constituição, até o momento propriamente da abolição. Quer dizer, é a grande questão social do Império do Brasil. A abolição, em 88, uma abolição que gerou polêmica, entre outros aspectos, porque não concedeu, como alguns queriam, certamente alguns proprietários queriam, a indenização daqueles que ainda possuíam escravos, e não eram poucos, e que perderam essas propriedades, entendendo aí que o escravo era um trabalhador precioso, mas ele era um bem, era uma propriedade, era entendido também juridicamente sobre essa perspectiva. Quem é que podia votar pela Constituição de 1824? O primeiro critério era ser livre. Havia distinção que proibia escravos de votarem. O segundo critério é o de gênero, era ser homem. Embora também não tivesse ali uma proibição formal, os usos e os costumes impediam as mulheres. Não havia exigência de alfabetização na Constituição de 1824. As eleições também eram indiretas. Não se votava diretamente em quem iria ocupar o cargo. Os que tinham direito de voto se reuniam e, dentre eles, escolhiam pessoas que iriam escolher o detentor do cargo. Então, essa Constituição com eleição indireta, ela trazia duas categorias. A primeira categoria é a categoria do votante. Quem é o votante? É quem vota. Para ser votante, além desses critérios todos, se exigia uma renda anual, inicialmente de 100 mil réis, que depois passa, no final dos anos 40, para 200 mil réis. Para ser eleitor, que é aquele que vai poder de fato exercer o cargo, que vai poder de fato escolher quem vai exercer o cargo, a renda exigida era maior, 200 mil réis anuais. Depois essa renda de 200 mil réis anuais vai passar para 400 mil réis. Quanto é isso? Nos dias de hoje a gente perde a noção. Quanto vale 200 mil réis? Quanto equivale 400 mil réis? Só para se ter uma ideia, por volta de 1850, o preço de um escravo podia oscilar, dependendo da idade, do gênero, da profissão, em cerca de 1 conto de réis, seria 1 milhão de réis, tá? Ou chegando até 2 contos de réis. Então, o que isso significa? Isso significa que uma renda de 200 mil réis anuais não era suficiente para poder adquirir um escravo ao preço de 1850. Escravo era caro, a gente acha que escravo era barato. Escravo não era barato, não. Aumentou muito depois que o tráfico intercontinental foi proibido. E aí o ponto que eu quero chegar é na Lei Saraiva de 1881. Porque essa lei vai alterar algumas das exigências previstas na Constituição de 1824. A primeira alteração que a Lei Saraiva trouxe foi a exigência de alfabetização, o que não havia na Constituição de 1824. Essa exigência de alfabetização vai ser mantida pela Constituição Republicana de 1891. A segunda grande mudança que a Lei Saraiva introduziu foi o fim da eleição indireta. A eleição agora passava a ser direta. Aquela distinção entre votante e eleitor perdeu o sentido. A Constituição Republicana de 1891
também vai manter esse elemento. Dois breves comentários. Primeiro, os analfabetos só puderam votar no Brasil novamente pela Constituição de 1988. Mesmo assim, o voto analfabeto é facultativo, ele vota se quiser. E o analfabeto pode votar, mas não pode se eleger. Vale lembrar a polêmica envolvendo o deputado Tiririca, que na primeira vez que foi eleito se questionou se era alfabetizado ou não, e teve que fazer um exame, foi um ditado, para comprovar sua condição de alfabetizado e poder ser diplomado para exercer o cargo de deputado federal por São Paulo. Em relação às eleições diretas, elas vão ser mantidas ao longo da história republicana na maior parte das vezes, excetuando aí alguns momentos em que a eleição presidencial ou até mesmo as eleições de senadores e até de governadores de estado foram indiretas, como no regime pós-64. A Constituição é outorgada quando é imposta pelo governo, sem qualquer participação do povo. No Brasil, 4 foram impostas: a de 1824, a de 1937, a de 1967 e a de 1969. Já a Constituição promulgada é própria do regime democrático. É formulada por uma Assembleia Constituinte, ou seja, deputados e senadores eleitos pelo povo transformam em leis aquilo que a sociedade deseja. A pressão internacional e movimentos internos obrigam o Brasil a iniciar o processo de libertação dos escravos. Ao mesmo tempo, grupos trabalham pela proclamação da República, que se dá em 15 de novembro de 1889. Nesse mesmo dia, um ano depois, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte, por Prudente de Moraes. Nascia aí a Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Por hoje ficamos por aqui, mas nós vamos continuar a conversar sobre as constituições brasileiras no próximo programa. Até lá!